Bom dia, igreja. Sejam todos muito bem-vindos nessa manhã. Antes de começar aqui, eu tenho um recado, né? Primeiro, tem um vídeo que a gente vai passar aí. Nós vamos ter o nosso acampamento Jump, o nosso segundo acampamento. Nós tivemos o primeiro ali na época do verão e agora a gente vai ter um de inverno. E para isso, a gente está encontrando meios de arrecadar mais recursos para que os valores fiquem mais acessíveis para os nossos adolescentes aí e os pais que vão pagar, ou eles mesmos, não sei. E aí a gente recebeu uma doação de uma cesta de produtos naturais, enfim, saudáveis. E a gente vai fazer uma rifa, então eu te convido a comprar essa rifa, investir na vida dos adolescentes da nossa comunidade, né? Então, quando você comprar isso, você vai poder ganhar essa rifa e receber essa cesta de produtos saudáveis, mas ainda você está também semeando, né, na vida dos adolescentes, né, que é essa geração que está nos impulsionando. Então, pode passar o vídeo aí? Aí a caixinha, ó, com vários produtos, não sei se dá para ver bem, mas muita coisa boa, viu? E saudável, ó, proteína, bolinho, coisa, ó, fina. Foi uma doação da nossa irmã Karina, né, e que ela trabalha com isso, ela vende esses produtos, né? Então, se você também quiser adquirir, procura a Karina aí, que ela vai... Tem muita coisa legal, muita coisa legal. Então, essa nós vamos iniciar a rifa hoje, então se quiser já assinar, nos procure, né? Cada número vai custar R$10, então fique à vontade aí para poder contribuir e participar disso, tá bom? Convido vocês a participar. Eu quero convidar aqui a Dudinha, ela tá falando que é ela e o João, é isso? Tá bom, vem aqui à frente rapidinho para comentar bem rápido como que foi o nosso último acampamento. Bom dia, gente. Vim aqui, eu e o João, em nome do Thiago. Eu coloquei ele na fogueira, eu avisei agora há pouco que ele ia falar. Bom, gente, vou falar aqui sobre como foi o acampamento. E foi, assim, sensacional. Foi muito divertido. E eu senti, né, pelo menos, mas eu acredito que todo mundo que estava lá sentiu Deus em cada detalhe, assim. A alegria dele estava naquele lugar e o jeito que ele juntou a gente foi muito legal, porque realmente fez a gente uma família, assim, e isso foi sensacional, assim, o jeito que ele nos uniu em comunhão, em todos os momentos que a gente esteve lá, nas guerras de espuma. Mas, nossa, a lama, meu Deus. Mas foi muito divertido, assim, foi muito legal. E com essas ações, vocês vão ajudar a gente a ir para esse acampamento novamente. E tenho certeza que vai ser sensacional, como sempre é quando estamos em família, né? Então, isso. Fala o quê? A Duda falou tudo já. Fala a sua experiência. Não, ó, falar que... Não, ó, pelo que eu sei, vai ser no feriado do 7 de setembro. E vai ser de inverno, né? A gente teve de verão. E foi muito bom, teve a parte das gincanas, né? A gente, guerra de espumas, não sei o quê, acordei com passa na cara, né? Mas assim, foi muito legal, né? Foi no verão, agora vai estar frio, mas pelo que parece, né? Vamos tentar arranjar uma, né? Mas de gincana também seria legal, na piscina, jogar na piscina fria assim, seria legal. Mas... Bom, mas é isso, e aí tem a rifa para ajudar a gente está tentando arrecadar mais alguns fundos, né? E é isso, espero que vocês possam ajudar a gente, compartilhar também, né? Para tentar, né, ajudar, e é isso. Obrigado, Dudinha e João. Deus abençoe vocês. E então, sábado que vem, nós temos aqui o nosso encontro Jump, né, no sábado às 18 horas. Tem sido muito especial. Cada encontro, Deus tem trabalhado em nós de uma maneira muito especial. E então, convido você para participar. Se tiver algum adolescente para trazer, venha, traga ele, né, e desfrute aqui desse ambiente de mesa, de comunhão. A gente faz um ambiente muito mais voltado aí para esse público também. Não é um culto que vem alguém aqui e prega, é mais um ambiente de mesa mesmo. É como a gente
entende, né, e como a gente tem servido eles. Então tem sido muito especial e estamos na expectativa para o nosso culto jump, hein? Quem esteve aqui em dezembro sabe como foi. Então foi muito bom mesmo. Não, em dezembro foi o culto jump. Foi em dezembro. Foi no final do ano. O acampamento foi em fevereiro. Então é isso, viu? Que você possa de alguma forma participar daquilo que temos feito, de alguma forma cooperar. A gente entende, às vezes as pessoas falam muito, né? Pô, o adolescente é uma fase muito difícil, não sei o que lá, e tal. Fala muito, mas não está disposto a servi-los, né? A reduzir, a abaixar, né? A se colocar na altura deles e poder dialogar com eles, instruir, direcionar, né? Então eles precisam ser direcionados, guiados para toda essa energia que eles têm, as capacidades que eles têm, a paixão, aquilo que Deus colocou no coração deles, para que eles possam servir ao Senhor. Amém? Glória a Deus. Vamos orar mais uma vez? Pai amado querido, te peço, Pai, nesta manhã, que o Senhor venha com espírito de revelação e sabedoria, Deus. Que a Tua palavra possa penetrar nos nossos corações e dividir, Senhor, juntas medula, alma e espírito. E o Senhor venha, Senhor, moldar os nossos corações conforme a sua vontade, Deus. Que nós, como cantamos aqui hoje, possamos tomar a forma de quem o Senhor é, Deus. Que possamos ver a tua glória através de cada um dos teus filhos, Deus. Possamos ver a tua face através de cada um dos teus filhos, Pai. Por isso, abra o nosso entendimento, quebre todos os sofismas, todas as mentiras na qual acreditamos, Deus, e que foi formatando a nossa mente, Pai, e moldando o nosso coração, Deus, para que nós possamos ser moldados pelas Tuas mãos, Senhor, pelo Teu caráter, Deus, pelo Teu Espírito Santo, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. O Vitor não tinha programado o que ele ia falar, mas ele já introduziu um pouco do que eu tenho para falar aqui. O Espírito conduz as coisas e eu sempre fico maravilhado quando eu vejo aquilo que a gente tem como tema e nós não divulgamos isso praticamente, e o Espírito conduzindo aquilo que Ele quer falar hoje para cada um de nós e está ministrando nos nossos corações. Eu vou falar sobre um tema que o pastor Dani trouxe para mim. Não é um tema tão popular, a gente não ouve falar isso tanto nas igrejas. Nós aqui também nunca falamos sobre esse tema de maneira mais ampla, a não ser sobre ofertas e dízimos, mas eu quero falar hoje de maneira mais ampla sobre mordomia financeira cristã. Então, que a gente possa aqui juntos refletir o que Deus espera de nós a partir do que Ele colocou nas nossas mãos, tá bom? Então, nós vamos começar lendo sobre Mateus 25, se você quiser ir abrindo aí. A gente tem feito um esforço muito grande aqui, para não ser apelativos, como muitos lugares são, acerca de dízimos e ofertas, e inclusive de maneira prática, né? Não é à toa que a orientação hoje da sua oferta é para você orar a Deus e entregar alguém que for até você ou que Deus colocar no seu coração de entregar, e não entregar aqui na igreja. Isso é incomum, tá? Isso é incomum. Então, de maneira prática, a gente quer ensinar que não é sobre o quanto você vai dar para a igreja, mas é o quanto você vai se dar do seu coração em favor do próximo. Amém? Então, nós poderíamos ir para dois extremos em relação a dinheiro. Nós poderíamos ir para um extremo apelativo e que, né, faz todas as coisas aí. Muitas pessoas são machucadas por causa disso, lesadas, e muitas pessoas nem entram mais numa igreja porque foram lesadas nessas questões financeiras. Mas nós poderíamos ir para outro extremo também, de falar que dinheiro não é importante, que o que Deus quer é o seu coração. Só que isso seria mentira, e nós não estaríamos honrando a palavra de Deus. E nós aqui buscamos com todo o empenho sermos fiéis à palavra do Senhor. Então essa tem sido a nossa busca aqui como Igreja Essência, e temos nos esforçado nisso. Talvez em alguns momentos possamos errar,
vamos errar, mas a nosso coração, a nossa inclinação é para sermos fiéis àquilo que o Senhor tem a sua palavra, o que Ele tem para nos instruir. Amém? Então que você possa abrir o seu coração nessa manhã, porque dinheiro é um tema muito falado na Bíblia. Tá? Dinheiro, ele é importante, sim, e ele é um tema muito falado na Bíblia. Então nós queremos refletir um pouco sobre isso. Em Mateus 25, nós vamos ler do verso 14 ao 30. Mateus é o primeiro livro dos Evangelhos, então, do Novo Testamento. Quem abre o Novo Testamento aí, se tiver alguma dificuldade para achar. Quem achou, diga amém. Amém. Então quase todo mundo achou. Eu vou compartilhar minha versão aqui. Acho que tá na NVT. A minha está na NVT, nova versão transformadora. E que diz assim a palavra do Senhor: o reino dos céus também pode ser ilustrado com a história de um homem que estava para fazer uma longa viagem. Ele reuniu seus servos e lhe confiou seu dinheiro, dividindo de forma proporcional à capacidade deles. Ao primeiro, ele entregou 5 talentos. Ao segundo, 2 talentos. E ao último, 1 talento. Então foi viajar. O servo que recebeu 5 talentos começou a investir o dinheiro e ganhou outros 5. O servo que recebeu 2 talentos também se pôs a trabalhar e ganhou outros 2. Mas o servo que recebeu 1 talento cavou um buraco no chão e ali escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor voltou de viagem e o chamou para prestarem contas de como havia usado o dinheiro. O servo ao qual ele havia confiado 5 talentos se apresentou com mais 5. O Senhor me deu 5 talentos para investir e eu ganhei mais 5. O Senhor disse: muito bem, meu servo bom e fiel. Você foi fiel na administração dessa quantia pequena e agora eu lhe darei muitas outras responsabilidades. Venha celebrar comigo. O servo que havia recebido 2 talentos se apresentou e disse: o Senhor me deu 2 talentos para investir e eu ganhei mais 2. O Senhor disse: muito bem, meu servo bom e fiel. Você foi fiel na administração dessa quantia pequena e agora lhe darei muitas outras responsabilidades. Venha celebrar comigo. Por último, o servo que havia recebido 1 talento veio e disse: eu sabia que o Senhor é homem severo, que colhe onde não plantou e ajunta onde não semeou. Tive medo de perder seu dinheiro, por isso o escondi na terra. Aqui está ele. O Senhor, porém, respondeu: servo mau e preguiçoso. Se você sabia que eu colho onde não plantei e ajunto onde não semeei, por que não depositou meu dinheiro? Pelo menos eu teria recebido juros. Em seguida ordenou: tire o dinheiro desse servo e deem ao que tem os 10 talentos. Pois ao que tem, mais lhe será dado, e terá em grande quantia. Mais do que a nada tem, mesmo que não tem, será tomado. Agora lance esse servo inútil para fora, na escuridão, onde haverá choro e ranger de dentes. Até aqui. Eu quero primeiramente contextualizar vocês acerca desse texto que está aí no capítulo 25. Ele está dentro de um sermão que é conhecido como o sermão profético, que começa no capítulo 24 e vai até o final do 25. E esse é um dos maiores compilados de sermão de Jesus que a gente tem na Bíblia. Ele é o segundo maior, ele só não é maior que o Sermão do Monte, que vai estar lá em Mateus 5, 6 e 7. E fica como lição de casa, leia aí capítulo 24 e 25, depois na sua casa, para você expandir melhor o seu entendimento e para ver se tem coerência aquilo que eu vou falar aqui também, tá bom? Então, ele é um sermão que Jesus está falando acerca da sua segunda vinda, de como será a sua volta, de como as circunstâncias serão. E ele começa no capítulo 24 falando sobre isso.
E no final do capítulo 24, ele já começa falando de uma parábola. E aí ele traz mais 3 parábolas no capítulo 25. Então tem 4 parábolas aí que ele vai ilustrar. Ele vai falar sobre o servo fiel e o infiel. Ele vai falar sobre a parábola das 10 virgens. Vai falar sobre essa parábola. E depois a última dos bodes e das ovelhas. E por que eu quero trazer essa introdução? Porque, de certa forma, o que Jesus está fazendo nesse sermão, ele está falando sobre 2 tipos de pessoas. Ele está falando sobre um tipo de pessoa que vai entrar e fazer parte do seu reino glorioso na eternidade, e um outro tipo de pessoa que acha que vai entrar, mas não vai entrar, vai ficar de fora. É sobre esse tipo de pessoa que ele está falando, sobre esses 2 tipos. Se você olhar as parábolas, você vai ver essa similaridade. E aqui a gente vê que Jesus falando acerca da sua volta, de quem vai entrar no seu reino, e ele fala sobre a administração dos recursos dele. Por isso que nós precisamos entender que é importante, porque tem a ver com a volta de Jesus, tem a ver de como nós viveremos a eternidade. Então não é um assunto secundário, é um assunto importante, como nós lidamos com os recursos. E aí eu quero trazer alguns princípios, alguns fundamentos acerca aqui da palavra de Deus. Porque você pode também achar que a gente leu aqui e viu que ele está falando sobre talentos. E às vezes você pode achar, porque na nossa língua, talentos, ele também equivale a dons e habilidades. Mas não é sobre isso. Talentos, no tempo de Jesus, um talento era aproximadamente equivalente a 6.000 denários. E um denário era o salário de um trabalhador comum nos dias de Jesus, de um dia. O salário de um dia era um denário. Então, ele está falando de um talento, era equivalente a quase 16 anos de um trabalhador comum. Então era muito dinheiro. Mesmo que recebeu um talento, não recebeu pouco, ele recebeu muito dinheiro. E a gente vê que Jesus fala nessa parábola que o Senhor deu dinheiro para que ele investisse. Então não era só o dinheiro para ele se sustentar, mas era para ele trabalhar. Então a gente vai tirar aqui alguns princípios que serão fundamentos para a gente entender acerca de como nós devemos administrar esse dinheiro. O primeiro deles é o seguinte: o dinheiro que cada um de nós aqui recebemos em nossas mãos não são nossos, eles pertencem ao Senhor. Nós precisamos ter o entendimento de que tudo que temos em nossa mão, os recursos, os filhos, o marido, a esposa, eles pertencem ao Senhor e não a nós, porque senão nós vamos ficar com um sentimento de posse e vamos achar que podemos fazer o que queremos. Talvez mordomia é algo que a gente não entende muito nos nossos dias, né? A gente não vê mordomos mais hoje em dia praticamente, mas a gente pode usar uma ilustração aqui. Eu sei que aqui tem pessoas que já trabalhou no financeiro, que trabalha ainda, que faz pagamentos, né? E você lida com os dinheiros da empresa e tem que fazer lá pagamentos. Talvez você administra ali milhões de reais, bilhões de reais, mas você não pode fazer o que você quer com aquele dinheiro. Aquele dinheiro tem um propósito específico para aquela empresa e ele precisa cumprir o propósito que ele tem. Não é você que escolhe o que você vai fazer com aquele dinheiro. E da mesma forma é os recursos que Deus coloca nas nossas mãos. Nós não deveríamos escolher o que fazemos de qualquer jeito com esse dinheiro que tem nas nossas mãos. Nós precisamos pedir ao Espírito Santo sabedoria para administrar os recursos que Deus colocou nas nossas mãos. Aonde o Senhor quer que empregamos esse dinheiro? Com que Ele quer que nós gastemos? Por que isso? Porque muitas pessoas acabam comprando coisas que não devem, que nem precisam, com dinheiro que não tem, para agradar as outras pessoas. E acaba se endividando de maneira que compromete as suas finanças. E aí
não consegue cumprir a vontade de Deus. Porque a gente vai ver que Paulo vai falar, na carta aos Efésios, ele diz o seguinte: aquele que roubava, agora trabalhe. Trabalhe para se sustentar? Não. Ele fala, trabalhe para que tenha o que repartir com o outro. Então não tem a ver só com você, tem a ver com quem você também vai repartir. Então nós precisamos discernir sobre isso. Porque um exemplo, eu já ouvi algumas histórias semelhantes aqui, mas, por exemplo, você precisa comprar um carro por uma necessidade, seja para trabalhar, seja por alguma questão familiar, porque é importante ter um carro na família para poder fazer tudo que você precisa fazer. E aí você vai comprar um carro. Só que você tem ali 5, 10 mil reais para dar de entrada num carro. Aí você vai numa agência, você vai lá ver os carros e tal, aí você vê um carro ali de aproximadamente 30 mil, mas é um carro usado e tal, né, que pode dar alguns problemas e tal, mas você vê um outro carro que custa 70 mil, um carro seminovo, né, você fala, uau, nossa, eu quero esse carro aqui. Não, aquele ali não, eu quero um carro novo, o que as pessoas vão pensar de mim com esse carro? E aí você olha e fala, eu tenho 10 mil para dar de entrada, eu posso fazer uma dívida de 20 mil e cumprir a necessidade que eu tenho, ou eu posso fazer uma dívida de 60 mil. E aí você, na sua ânsia, no seu desejo, você vai lá e compra o de 70 mil. Não importa se a dívida é de 60 mil, se você vai fazer uma dívida para 5 anos, não importa quanto tempo você vai pagar, quanto juros você vai pagar, você nem fez essas contas. Você fala assim, eu só quero ver qual a parcela por mês, se eu consigo pagar. Aí nem pensa no IPVA, não pensa no seguro, aí quando vê você está enforcado com um carro que você nem precisaria ter, porque o de 30 mil resolveria o seu problema, levaria para onde você quer ir. Sabe o que nós estamos dizendo para o Senhor quando tomamos esse tipo de situação? Esse tipo de atitude? Nós falamos para Ele, o Senhor não sabe o que eu preciso. O Senhor não sabe o que eu preciso. O Senhor não cuida de mim. Eu vou dar um jeito de fazer da minha forma. É isso que nós estamos dizendo para Deus. Porque se Deus não nos deu recurso para adquirir um carro de 70 mil e nos deu para adquirir um de 30 mil, seja fiel ao que Deus te deu. Não queira ter o que Deus não te deu. Não queira olhar para o outro e ter a medida do outro para você. Porque o que Deus tem para cada um de nós, Ele vai repartir conforme as nossas capacidades. É o que está aqui na parábola. Ele deu 1 talento para um, 2 para outro e 5 para outro, conforme as suas capacidades. Então, se você precisa de mais recursos, talvez você está precisando desenvolver novas capacidades, inclusive de lidar com dinheiro. Porque não é o quanto você ganha, mas como você lida com aquilo que tem nas suas mãos. Eu já vi pessoas ganhando muito dinheiro e vivendo endividada, vivendo ansiosa porque tem para pagar, porque que não tem. E pessoas que ganham pouco dinheiro conseguindo administrar bem, porque sabe o que pode fazer com esse dinheiro. Então, cuidado, para você não estar dizendo para o Senhor, eu que sei o que é melhor para mim. Parece duro, mas é isso que nós dizemos. Nós não falamos com a nossa boca, mas nós falamos com as nossas atitudes. E isso compromete, porque talvez se você tivesse comprado um carro de 30 mil, pagado, e alguém precisasse de ajuda, você poderia ajudar, porque você tinha recursos sobrando para poder ajudar uma pessoa. Então nós precisamos refletir sobre isso, porque Jesus falou sobre isso acerca dos fins dos tempos, acerca de quem vai fazer parte do reino dele e de quem não vai fazer parte. Nós precisamos ter a nossa medida. Eu vou contar um testemunho aqui, e eu vou contar alguns testemunhos ao longo aqui da nossa pregação, não para mostrar alguma coisa, são testemunhos pessoais, mas não é para dizer o quanto eu sou bom, perfeito, não é isso, mas é só para ilustrar de maneira prática algumas questões daquilo que eu estou compartilhando aqui com vocês, tá bom? Então é só para deixar as coisas mais práticas aqui, que você enxergar o que eu estou falando. Nós, eu e minha esposa, nós temos 3 filhos. A Isabela, que tem 1 ano e vai fazer 1 ano e
fez 1 ano e 8 meses ontem, inclusive, né? A nossa princesinha, que veio aí depois de 10 anos do nosso filho mais novo. E o nosso apartamento ficou pequeno para uma família de 3 filhos, um apartamento de 66 metros. Ele ficou pequeno. Essa é a nossa realidade. E em nosso coração, nós falamos, não, vamos comprar outro, vamos vender o nosso apartamento, ou vamos alugar o nosso apartamento e vamos alugar outro. E nós estávamos nessa ânsia e procurando apartamento e vendo. E eu vou ser sincero, se nós vendemos o nosso apartamento, não é uma impossibilidade a gente comprar um outro apartamento, mesmo que tenha que financiar uma parte de um apartamento maior. Não é algo que cabe no nosso orçamento. Se a gente sentar e falar, isso cabe no nosso orçamento. Não é também uma impossibilidade alugar o nosso apartamento e alugar um apartamento maior. Também não é uma impossibilidade. Só que uma das minhas conversas com o Senhor, eu falei, Senhor, o Senhor está vendo, o Senhor sabe o que a gente precisa. O Senhor está vendo, o Senhor sabe o que a gente precisa morar num lugar maior, sabe, que acolha melhor a nossa família, né? Aí o Senhor falou para mim, não é tempo. Ele falou para mim, não é tempo. Ele falou, se ocupe com outras coisas. Não é tempo de você mudar esse ano. Fique aonde você está. Honre o que eu já te dei. Para de cobiçar aquilo que eu não te dei. O Senhor falou isso para mim. E aí o que eu tive? Eu tive que olhar para a minha própria cobiça. Eu tive que olhar para o próprio pecado de cobiça que estava em mim, que estava cobiçando algo que o Senhor não me deu. Por isso que eu estou falando sobre isso hoje, sobre a gente discernir no Espírito o que o Senhor tem para nós. Porque às vezes não é algo impossível aos recursos que você tem, mas não é a vontade de Deus. Essa que é a questão. Isso vai cumprir o propósito de Deus em minha vida? Porque tem pessoas que fazem isso com carro, tem pessoas que fazem com casa, tem pessoas que fazem com celular, tem pessoas que fazem isso com compras, tem várias outras coisas. Você pode usar para o que você quiser isso. Será que é necessário? Será que é a vontade de Deus? Ou nós estamos usando o dinheiro que o Senhor colocou em nossas mãos do jeito que queremos? Então, esse é um princípio. E se você não entender esse princípio, não adianta falar mais nada sobre finanças. Você precisa, cada um de nós precisamos entender que os recursos em nossas mãos pertencem ao Senhor. Então, nós precisamos ser fiéis e honrar o que Ele colocou nas nossas mãos. Amém? Esse é o primeiro princípio. O segundo princípio: trabalho é a forma que Deus escolheu para colocar dinheiro em nossas mãos. Nós vivemos numa cultura brasileira onde é muito comum as pessoas quererem se dar bem em negócios com outras, passar a perna em outros ou adquirir recursos de forma ilícitas. É muito comum na nossa sociedade isso. E as pessoas estão buscando o enriquecimento de maneira ilícita, que não é a forma que o Senhor deu. Alguém vai jogar lá, vai jogar na Mega Sena, vai fazer uma fezinha, como muitos dizem, para também enriquecer, né? O pior de tudo é que tem muitos ganhadores de Mega Sena que ganham fortuna e ficam pobres de novo. Não é incomum isso. Então, a forma que Deus escolheu para que nós possamos adquirir recursos é trabalhando. E esse é um ponto importante. Por que é importante? Porque Jesus falou de um dos homens da parábola que ele era preguiçoso. Ele não queria trabalhar. O Senhor ali deu dinheiro para ele investir, como os outros fizeram. E ele tinha capacidade de fazer isso, mas ele era preguiçoso. Esse é o adjetivo que nós vemos nessa parábola. Ele era preguiçoso. E o Senhor não tem prazer na preguiça. Pior do que isso,
os preguiçosos não entrarão no reino de Deus. A gente vê isso nessa parábola e vê isso em outros textos que está claramente dizendo que os preguiçosos não entrarão no reino de Deus. Então, o Senhor não tem prazer na preguiça. Eu não estou falando de você estar cansado um dia e precisar descansar, não é isso. Porque Deus instituiu o descanso, tá? O descanso, inclusive, é um mandamento ainda. Porque Ele sabe se Ele não mandasse, nós não descansaremos. Nós queríamos trabalhar na força do nosso braço, porque somos nós que nos sustentamos. E não é isso que Ele quer. Ele quer que nós tenhamos a consciência de quem nos sustenta é Ele, apesar das capacidades que Ele nos deu. Então, o meio que Deus nos deu para nos sustentar, para sustentar nossa família, para ajudar a outros e ganhar recursos, é trabalhando. Não tem outro meio. Então, se você não gosta de trabalhar, se arrependa. Porque Deus trabalha, e Jesus fala isso, o meu Pai trabalha até hoje e eu também trabalho. Então, os filhos de Deus são trabalhadores. Essa é uma das características dos filhos de Deus. E o reino de Deus é um reino de filhos. Não vai ter servo, não vai ter preguiçoso. Então entenda isso. Nós precisamos nos arrepender da nossa preguiça. O reino de Deus é um reino de trabalhadores. Não de servos, de trabalhadores. Filhos que trabalham e cumprem o propósito do Pai. Porque o trabalho é também, como o Vitor falou, um meio de cumprir o propósito do Pai, de derramar as virtudes que Deus colocou em nós na vida de outras pessoas, em empresas, para produzir riqueza. Sim, esse é o meio que Deus escolheu. Ele poderia nos dar tudo? Poderia, mas não é o meio que Deus escolheu. O próprio Deus trabalha. Então, nós, como seus filhos, devemos ser trabalhadores. E o terceiro princípio que eu quero trazer aqui é que dinheiro não é a melhor coisa do mundo. Muitas pessoas acham que dinheiro é a melhor coisa do mundo. Talvez ela não ache, não diz isso, como eu já disse aqui sobre outras coisas, mas ela vive a vida como se fosse. Porque ela se tornou escrava do seu trabalho, tudo que ela pensa é sobre dinheiro, as relações que ela constrói também é pensando no que ela vai poder usufruir dessas relações, o quanto ela vai poder se beneficiar. Então ela acha que dinheiro é a melhor coisa do mundo. E é onde ela deve gastar a sua vida. Então, apesar de Deus escolher o trabalho, um meio de sustento, Ele não pode nos tornar escravos. O trabalho não pode nos tornar escravos. Nós precisamos entender isso, porque quem nos sustenta não é o nosso trabalho, mas é o Senhor. E Jesus, Ele vai falar que nós devemos gastar a nossa vida com aquilo que é eterno. Ele diz em Mateus 5:20, na verdade, diz assim: pois digo a vocês, se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino de Deus. Então, Jesus está nos dizendo que nós devemos ir além daquilo que é a lei. E quando nós achamos que dinheiro é a melhor coisa do mundo, nós passamos a usar pessoas e adorar coisas. Quando Deus nos disse para servirmos as pessoas e não para usá-las. Porque nós queremos alcançar os recursos que nós achamos que merecemos. Porque Deus não sabe o que nós merecemos. Ele não sabe. Somos nós que sabemos o que merecemos. E quando a gente vê lá no fim da Bíblia, a gente vai ver que o que é eterno são as pessoas. Então Jesus diz para a gente focar em construir um tesouro no céu e não na terra. E o que são tesouro no céu? São as pessoas que estarão no céu, não é dinheiro. São as pessoas que nós temos gastado a nossa vida e investido para que ela possa se conectar com o Pai, para que ela possa saber que é nossa irmã e que ela possa habitar no céu conosco.
esse é o tesouro que nós vamos construir no céu. É o quanto temos derramado das nossas vidas sobre as pessoas para que elas possam fazer parte do reino de Deus. Enquanto estamos trabalhando, quanto estamos investindo na vida das pessoas que nós estamos dia a dia exercendo a nossa profissão. O quanto nós estamos assumindo riscos, o quanto nós estamos pagando contas de pessoas que estão no dia a dia conosco. Porque isso custa. O quanto nós estamos investindo nas nossas amizades, na comunhão com os nossos irmãos. Porque isso também vai custar os nossos recursos, os recursos que Deus nos colocou nas nossas mãos. Mas se nós não usarmos para isso, nós vamos usar para quê? Para mostrar para as pessoas o que temos? A casa que temos, o carro que temos, a roupa que usamos? É para isso que Deus tem colocado os recursos nas nossas mãos? Nós precisamos entender que os recursos são para investir nas relações com as pessoas. As pessoas são mais importantes do que os recursos. Nós precisamos entender isso, que as pessoas são mais importantes do que os recursos. Por isso que Jesus diz para amar a Deus e amar ao próximo. Ele não diz ama a Deus e ama o dinheiro. Pelo contrário, ele diz que o dinheiro, ele, inclusive, é um rival da nossa adoração a Deus. E ele usa o dinheiro como Senhor. Então, o dinheiro, ele tem a capacidade de tornar o nosso Senhor. Ele tem a capacidade de mover todo o nosso coração, a nossa vida. Gastar toda a nossa vida trabalhando. Porque nós precisamos ter o dinheiro. E aí, negligenciamos o cuidado com a família. Negligenciamos o serviço à comunidade, porque eu estou trabalhando. Ok, mas e o trabalho que o Senhor tem para você também na sua comunidade? Será que esse trabalho é menos importante do que o seu trabalho? Nós deveríamos nos perguntar disso. O quanto nós também estamos investindo das nossas capacidades e recursos na nossa comunidade de fé. O quanto nós estamos pagando o preço. E essa semana aconteceu algo especial lá no meu trabalho. Eu sou gestor de uma equipe de análise e desenvolvimento de sistemas. Eu estou na mesma empresa tem 11 anos. E eu sou gestor há uns 5 anos mais ou menos, 5 a 6 anos, já não lembro mais exatamente. Da mesma equipe, e obviamente tem pessoas que estão desde esse tempo comigo e tem pessoas que foram entrando. E essa semana, né, tem um dos profissionais da minha equipe que está passando por dificuldades emocionais, psicológicas, e está fazendo tratamento com um psiquiatra, com um psicólogo. Ele inclusive é um cristão. E essa semana eu conversei com ele e eu falei para ele, cara, não está dando. Está muito difícil assim, você não está conseguindo se concentrar, não está conseguindo render. Faz o seguinte, você não acha melhor conversar com o seu psiquiatra e tentar um afastamento, né? Porque você estando afastado, cuidando de você, cuidando da sua saúde mental, você vai se recompor e depois você vai voltar para trabalhar e vai poder produzir o que você tem capacidade para produzir. E aí conversei com ele e ele falou, cara, eu acho que isso é o melhor caminho mesmo. Eu não estou conseguindo me concentrar, não estou conseguindo desenvolver o trabalho e tal. Legal. E aí quando foi na sexta-feira, ele decidiu compartilhar isso com toda a nossa equipe. Nós somos em 13 pessoas. E aí ele compartilhou o que ele está vivendo com a equipe, compartilhou como foi esse processo desde o ano passado. Ele teve o falecimento do pai dele agora no mês de abril e isso afetou ainda mais as emoções dele. E todas as pessoas da nossa equipe, de maneira diferente, falou para ele, William, vai cuidar, cara, da sua saúde. Deixa que o trabalho nós resolvemos aqui. Pode deixar, os projetos que você está tocando, nós vamos dar andamento, nós vamos dar conta. Quando eu olhei para aquilo, eu fiquei emocionado de vendo cada um. E aí a gente tem uma reunião diária, e aí eu pedi para cada um que tivesse a vontade, falasse o que tivesse para falar. E eu ouvi isso de cada um.
E isso alegrou o meu coração. Porque, o que eu sempre falo, o trabalho sempre vai ter. Não acaba nunca. Você achar que você trabalhou muito hoje e amanhã não vai ter trabalho, mentira. Não acaba nunca. Pelo menos na minha empresa é assim. Sempre tem muito trabalho. Quanto mais eu trabalho, mais trabalho tem. Só que as pessoas, elas são mais importantes do que isso. E aí eu pude ver na prática aquilo que nós temos construído durante todos esses anos, de cada um testemunhar de maneira espontânea sobre o como a pessoa é importante, mais do que o trabalho. Sabe? De não ter aquele espírito de concorrência, de eu quero ser melhor que você, então eu vou poder pegar seus projetos agora que você vai sair mesmo, então eu vou poder aproveitar uma oportunidade aqui. Não, mas um lugar de cooperação, daquilo que estamos construindo juntos, de comunidade, um sentimento de família, e isso que nós deveríamos buscar. E eu confesso que eu fiquei muito feliz com isso. Fiquei muito feliz, porque esse é o ambiente que eu tenho construído. Obviamente, a nossa equipe precisa dar resultado, precisa produzir para a empresa, e nós temos produzido consistentemente muito, e tem sido uma das melhores equipes da empresa por alguns anos. Mas por causa desse ambiente de cuidado com o próximo. E como eu falei, não é para você olhar e falar assim, nossa, o Renato, não é isso. É só para deixar claro, a explicar, deixar isso mais palpável para vocês, que é possível. É possível. Se nós deixarmos o Espírito Santo de Deus nos conduzir, é possível. E eu quero compartilhar o último princípio, que é assim: quem semeia pouco, colhe pouco. E quem semeia muito, colhe muito. Ou no caso, quem não semeou nada, na parábola que nós demos, não colhe nada. Eu vou ler aqui o texto que está em 2 Coríntios, no capítulo 9, do verso 6 ao verso 13. Lembre-se, aquele que semeia pouco, também colherá pouco. E aquele que semeia com fartura, também colherá fartamente. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. E Deus é poderoso para fazer que lhe seja acrescentada toda graça, para que em todas as coisas, em todo tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda boa. Como está escrito, distribuiu, deu seus bens aos necessitados, e a sua justiça dura para sempre. Aquele que supre a semente ao que semeia, e pão ao que come, também lhe suprirá e aumentará a semente, e fará crescer os frutos da sua justiça. Vocês serão enriquecidos de todas as formas, para que possam ser generosos em qualquer ocasião. E por nosso intermédio, a sua generosidade resulte em ação de graças a Deus. O serviço ministerial que vocês estão realizando não estão apenas suprindo as necessidades do povo de Deus, mas também transbordando em muitas expressões de gratidão a Deus. Por meio dessa prova de serviço ministerial, outros louvarão a Deus pela obediência que acompanha a confissão que vocês fazem do Evangelho de Cristo, e pela generosidade de vocês em compartilhar seus bens com eles e com todos os outros. Amém? O Vitor falou um pouco aqui sobre dízimos e ofertas, e ele tem falado consistentemente que dízimos e ofertas têm a ver com o nosso coração, com a nossa entrega, muito mais do que com dinheiro. E de fato é isso. De fato é isso. Só que o dízimo, ele é um princípio. Ele não é algo da lei. Se você for em Gênesis, você vai ver que Abraão deu dízimo a Melquisedeque, quando ele voltou da guerra, quando tinham levado o seu sobrinho Ló. E ele deu dízimo. E isso era muito antes da lei. A lei veio com Moisés, mais de 400, 500 anos depois. Então o dízimo, ele é um princípio da palavra de Deus.
para sermos honestos, no Novo Testamento, pouco se fala de dízimos, mas muito se fala de generosidade. Por quê? Porque Jesus, de novo aquilo que eu li, pois eu digo que se a justiça de vocês não for superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. De novo, pois eu digo que se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. E os fariseus e os mestres da lei gostavam de cumprir as ordenâncias que mostravam para as pessoas o quanto eles eram fiéis a Deus. Mas não no coração. Eles mostravam de forma exterior. Então a gente vê que Jesus, inclusive ele, nesse texto, se você ler lá, Mateus 5, 6 e 7, nessa parte, Jesus está falando acerca da lei, e ele está falando que ele não veio para abolir a lei, mas para cumprir. Então, o dízimo, ele deveria ser uma medida para nós, não de máximo, mas de mínimo. Porque nós devemos superar, nós devemos ir além, nós devemos ter um coração transformado pelo Espírito Santo num coração generoso. Então não tem a ver com o cumprimento de uma regra, tem a ver com um coração que está sendo transformado e quer permanecer fiel a Deus. Tem a ver com a fidelidade com o Pai, do compromisso que nós fizemos com o Pai. Não tem a ver com cumprir mais uma regra, não é isso, porque se você viver de cumprir regras, você vai também para o inferno, não vai estar no reino de Deus. Mas se você viver para cumprir os propósitos do Pai, para servir o que Deus tem colocado nas suas mãos, com aquilo que Deus tem colocado nas suas mãos, aí sim você é um filho de Deus. Porque um filho de Deus usa o que Deus colocou nas suas mãos para cumprir os propósitos de Deus. E o Senhor nos mandou pregar o Evangelho. Então quando você dizima aqui, quando você está dizimando, você está cooperando com a pregação do Evangelho. Você está cooperando com o sustento dessa família. Você está cooperando com as igrejas que nós estamos sustentando e apoiando na África. Você está cooperando com missões para a pregação do Evangelho. E de muitas outras ações que nós temos feito aqui ao longo desse tempo. Você não está enriquecendo ninguém. Não, você está servindo ao Senhor. E nós precisamos ter esse entendimento, porque se nós formos fiéis, o Senhor vai nos dar mais. Se a gente lê a parábola que nós lemos, nós vemos que aqueles que foram fiéis naquilo que o Senhor lhe deu, eles receberam ainda mais responsabilidades. O Senhor deu ainda mais a eles. Por quê? Porque é um princípio. Se você não estiver habilitado para lidar com aquilo que você tem hoje, como que o Senhor vai poder dar mais a você? E talvez você pode falar assim: ah, Renato, para você hoje é fácil, né? Você consegue dar o seu dízimo lá e tal. Mas eu vou te dizer que talvez hoje é mais difícil. Porque quando eu me converti, vai fazer 12 anos, a gente estava num momento de transição. Eu tinha ali, jovem ainda, tinha uma pizzaria, e as coisas não estavam indo bem na pizzaria. Tinha decidido, né, empreender, sem muita capacidade, mas fui. Foi uma experiência muito marcante na nossa vida, inclusive financeira, porque naquele tempo nós quebramos. E foi na época que eu me converti. Nós quebramos depois que eu me converti. Antes de converter, parece que as coisas estavam bem. E nós quebramos depois que eu me converti. Meu Deus, está de brincadeira, né? Peraí. Pô, me converti, agora tinha que dar tudo certo. Não é isso que os caras pregam aí? Enfim. A pizza era boa, mas o negócio não era o que Deus tinha. Não era o que Deus tinha para mim, para minha família. Não era. E aí, aquele tempo a gente ficou endividado. E eu lembro que eu comecei a dizimar. Eu lembro que a primeira vez eu passei e dizimei. Eu lembro que eu dei, acho que era o lucro que a pizzaria tinha dado naquele mês, era R$1.000. E aí eu dei R$100 de dízimo.
E nos meses seguintes era muito difícil. Tinha mês que eu não conseguia dizimar, tinha mês que eu conseguia, tinha mês que eu passava no cartão de crédito. E aí eu me endividei mesmo, né? E aí, então, conversando com o meu pastor na época e tal, eu falei, cara, ele falou, eu acho que é melhor você voltar a trabalhar. CLT, enfim, recomeçar. E eu falei, amém. Foi difícil para mim naquele tempo. E aí eu falei para o Senhor, Senhor, se o Senhor me der um trabalho, eu vou honrar o Senhor todo recurso que eu ganhar nessa empresa. E eu vou dar o meu dízimo, custe o que custar. E coisa de 1 semana, 2 semanas depois, eu estava empregado, que é na empresa que eu estou até hoje. E na época, eu lembro, enfim, não gosto muito de falar valor, mas na época o meu salário líquido era em torno de R$2.000. Então era R$200 de dízimo. E nesse tempo, em todo esses 11 anos que eu estou lá, eu tenho sido fiel com cada centavo que eu recebo naquele lugar. E não é que o Senhor vai fazer isso com você também, mas é a minha história, então é o testemunho que eu tenho para compartilhar com vocês. A cada ano o Senhor tem acrescentado muito mais. Então, eu fui promovido quase todos os anos durante esse tempo. E o Senhor tem confiado mais a mim. Pode deixar. Não porque eu sou bom, mas porque de alguma forma eu tenho sido fiel ao Senhor. E eu tenho aprendido a administrar o que Ele me deu. Mas não só isso. De certa forma, nesse tempo, muitas pessoas, a nossa casa pôde ajudar. Por quê? Porque nós fomos tendo sabedoria para administrar isso. E não pegar tudo que eu recebo, ir lá e gastar. Mas deixa eu te falar, é muito mais difícil, talvez tendo que dar um dízimo de R$1.500, R$2.000 todos os meses, do que dar um dízimo de R$200. Vou te dizer para você, às vezes recebo bônus e tal, vai muito além, e aí eu falo, nossa Senhor, poderia fazer tanta coisa com esse dinheiro, né? Mas eu estou sendo fiel, fazendo a melhor coisa, que é investindo na pregação do Evangelho. Então, se tem um melhor lugar para você pegar o seu dinheiro, é investir na pregação do Evangelho. Não tem investimento melhor. Não tem nenhuma taxa de juros maior que vai te dar um retorno melhor do que você ver famílias sendo transformadas. Então, em todo esse tempo, toda vez que eu vou entregar o meu dízimo, eu entrego com alegria, sabendo que eu estou investindo para que vidas sejam transformadas, assim como a minha casa foi transformada, assim como a minha família foi transformada nesse tempo, assim como a minha família foi restaurada. Então o meu dízimo está cooperando para que outras famílias sejam restauradas e transformadas. E a nossa fidelidade a Deus vai fazer com que Deus possa confiar mais em nós, porque Deus é fiel, independente da nossa infidelidade. Então, o dízimo ele tem a ver com a nossa fidelidade, com honrar o compromisso que nós fizemos ao Senhor. E se por algum motivo, no seu entendimento, você ainda tem dúvida disso, ou você como eu, quando comecei, não conseguia dizimar consistentemente, estava passando por dificuldade financeira, eu fiquei 2 anos nesse tempo, dizimando e juntando dinheiro para pagar a dívida que eu tinha adquirido, que na época que eu consegui quitar, já estava mais de R$100.000, e aí como era só dívida com o banco, eu consegui negociar e paguei R$5.000, eu tinha 7.000 para pagar, paguei menos ainda do que o dinheiro que eu tinha, mas porque permaneci fiel, eu entendi isso depois de um tempo, isso só foi possível por causa da fidelidade. E se amanhã ou depois, eu já falei, já conversamos várias vezes isso com a minha esposa, se amanhã ou depois Deus quiser mudar tudo e tirar tudo da minha mão, está tudo bem, porque o Senhor estará comigo, independente dos recursos que Ele deu nas minhas mãos, porque essa é a promessa de Jesus, ide por todo mundo pregar o Evangelho, e no final Ele diz, eu estarei contigo por todos os dias das vossas vidas. Ele é mais valioso do que cada recurso que Ele dá nas nossas mãos.
muito melhor é o Senhor do que o dinheiro que Ele dá nas nossas mãos. Porque a limitação não está no Senhor. Do Senhor, a Bíblia vai dizer que do Senhor é todo ouro e toda prata. Então a limitação está em nós. A limitação está em nós, não nele. Ele tem muito para derramar. Mas você precisa entender também a sua medida. Porque senão você vai estar querendo viver na medida do que recebeu 2, ou na medida do que recebeu 5, e a medida que o Senhor tem para você é 1. E nós precisamos, assim como Paulo, saber dizer: já aprendi a viver no muito e a viver no pouco. Em toda e em qualquer circunstância, eu aprendi a viver, porque eu tenho o Senhor. E essa tem que ser a nossa oração. Mais do que a cobiça de querer algo que o Senhor não nos deu, é aprender a estar contente com o que Ele nos deu hoje. Porque Ele nos prometeu que nos sustentaria. Jesus diz que nos sustentaria. Então, quando nós entregamos o nosso dízimo, nós estamos dizendo para nós mesmos: não sou dependente dos meus próprios recursos. Eu sou dependente do Senhor que me sustenta. E esse caminho de fidelidade, de honrar ao Senhor, vai dia após dia, sabendo que não somos nós que nos sustentamos. Então não é o Senhor que precisa ver isso, somos nós que precisamos ver aonde está de fato a nossa confiança, que precisamos enxergar de fato o que nós acreditamos, porque a maneira como vivemos a nossa vida denuncia em que de fato nós cremos. Então, se nós não conseguimos honrar com o compromisso que nós fizemos com o Senhor, isso mostra para nós que a nossa confiança não está em Deus, mas está em nós mesmos. Então, que você possa sair daqui nessa manhã tendo a sua confiança no Senhor, podendo ser fiel com aquilo que Ele colocou nas suas mãos, e tenha certeza que Deus é fiel. Jesus diz: Ele cuida dos passarinhos que nem semeiam nem colhem. Ele não cuidará de vocês que são filhos dele? Verdade. Nós precisamos ter essa consciência de filho que é cuidado pelo Pai, e não viver mais na consciência de escravo que precisa fazer algo para receber algo do Senhor. Não, nós somos filhos, e à medida que amadurecemos como os filhos, Ele vai poder confiar mais responsabilidades a nós. E se você ainda tiver dúvida e quiser conversar depois sobre isso, nos procure o pastor Dani, pastor Victor, e nós vamos poder ensinar e instruir mais a vocês, se você ainda tiver dúvida. Mas eu vou dizer uma coisa: se você for fiel no pouco, Deus pode te colocar no muito. Não significa que Ele vai te colocar no muito, mas Ele pode. Por quê? Porque quem é fiel no pouco também é fiel no muito. Então que você possa refletir sobre isso e possa sair daqui de fato com o encargo da responsabilidade que o Senhor colocou nas suas mãos. Uma coisa que eu sempre falo, e a Bíblia atesta isso: quanto mais recursos tiver nas suas mãos, mais responsabilidades você tem. A gente vê Jesus falando sobre isso muitas vezes, com os ricos, com os poderosos, com os que tinham recursos. Quanto mais, aquele mais foi dado, mais será cobrado. Então, mais recursos não significam mais bênçãos. Mais recursos significa mais responsabilidade. Então, cuidado com o que você pede, se você não está pronto a assumir as responsabilidades que Deus te deu. Que você possa honrar aquilo que Deus colocou nas suas mãos. Isso não significa que você vai pegar o seu dinheiro e usar ele, dar tudo para todo mundo. Não é isso. Você deve usar para viajar com a sua família. A gente esteve viajando semana passada, por exemplo. Você deve usar para coisas boas também, mas com sabedoria. Ande na medida que o Senhor te deu. Não queira andar na medida daquele que está perto de você e que parece que Deus ama mais ele do que você, porque Deus deu mais para ele. Não.
é que o Senhor tem uma medida para cada um de nós. Não significa que Deus ama mais aquele que Deus deu mais dinheiro. Talvez aquele que Ele deu mais dinheiro significa que Ele deu mais responsabilidade. Então que nós possamos sair daqui com esse entendimento e sejamos fiéis mordomos do Senhor. Que possamos entender que isso tem a ver com a nossa eternidade. Peça a direção do Espírito Santo. Jesus diz: sem mim nada podeis fazer, nem as compras que nós fazemos. Tudo deve ser direcionado pelo Espírito Santo, para que você viva o plano e o propósito de Deus, para que você tenha o que suprir a outros e ajudar a outros. Amém? Pai amado e querido, nessa manhã, Senhor, nós queremos pedir a sabedoria que vem do alto, Deus. Senhor, nós não queremos viver a partir da sabedoria terrena, humana e demoníaca, mas nós queremos viver a partir da sabedoria do alto, a sabedoria do Senhor, Deus. Que possamos, Senhor, ter sabedoria, Pai, e revelação para viver de modo que agrade o nosso Senhor, para honrar quem o Senhor é, Deus, para cumprir a sua vontade aqui na terra, Senhor. Nós não queremos viver de qualquer jeito, Deus. Nós não queremos gastar o nosso dinheiro de qualquer jeito, porque ele pertence ao Senhor. Então nós queremos honrar o Senhor com os recursos que o Senhor colocou nas nossas mãos, Senhor. Espírito Santo, nos ajude. Nós sabemos que muitas vezes passamos por batalhas na nossa mente e no nosso coração e não conseguimos ser fiel ao Senhor. Mas nós somos dependentes do Teu Espírito Santo. Sem Ti nós não conseguimos, Espírito Santo. Por isso eu peço, venha sobre a vida de cada um aqui nessa manhã e nos dê sabedoria e revelação do Teu Espírito. Que sejamos mordomos fiéis ao Senhor, Deus. Em nome de Jesus, que possamos cumprir com aquilo que o Senhor colocou em nossas mãos e possamos ser o servo bom e fiel e entrar naquilo que o Senhor tem para nós na eternidade, Deus. Que possamos entender que isso tem a ver com a nossa eternidade, não apenas com a temporalidade, Deus. Senhor, traga a nós, Senhor, revelação e sabedoria. É isso que eu te peço nessa manhã. Que venha do Teu Espírito, Deus, e que nós possamos meditar nisso, Deus, dia após dia, e viver, Senhor, uma vida que glorifique o Teu nome, Deus. Nada disso tem a ver com dinheiro, mas tem a ver com glorificar o nome do Senhor Jesus na terra, com edificar a Tua igreja, com cooperar com o que o Senhor está fazendo nesse tempo, Deus, como filhos fiéis ao Senhor, Deus. Em nome de Jesus Cristo nós Te louvamos, Te agradecemos e Te bendizemos, Pai, porque o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é o nosso Pai, Deus, e nós o louvamos, Deus. E quer estejamos vivendo no pouco ou no muito, que nós sejamos fiéis, Deus, aqui. E que nós possamos buscar a Tua direção, Deus, para viver de maneira que glorifique o Teu nome, Pai. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Em todo tempo és bom. Obrigada, Senhor, por esse tempo. Obrigada, Senhor, por essa palavra dirigida pelo Espírito Santo. Que nós possamos refletir a respeito dela nesta semana. Que nós venhamos entender, Senhor, que se trata de fidelidade. Sabemos, Senhor, que o fato de não dizimarmos não tem a ver com estar debaixo sob maldição. Nós não enxergamos dessa forma, isso não é bíblico, mas tem tudo a ver com fidelidade. Muito obrigada, Senhor. Obrigada por essa mensagem, que isso possa falar aos nossos corações no decorrer dessa semana, para honra, glória e louvor do Seu nome. Se alguém precisa de uma oração,
estou aqui na frente, eu, pastor Dani, pastor Renato, nós podemos orar por você, amém? Deus te abençoe e uma ótima semana. Teu amor dura pra sempre. Só teu amor. Teu amor dura pra sempre. Tu és bom. Tu és bom, em todo tempo és bom, justiça está em ti. Teu amor é pra sempre. Tu és bom, em todo tempo és bom, justiça está em ti. Teu amor é pra sempre.